Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, neste culto, nesta noite. Mais uma vez o Senhor nos permite e nos dá a graça dele de estarmos compartilhando a palavra do Senhor, orando ao Senhor e crescendo na graça do Senhor. Que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte possa estar com o seu coração, a sua mente prostrados diante do Senhor, humildemente, para aprender do Senhor, para ser salvo pelo Senhor, para ser liberto pelo Senhor, para ser direcionado pelo Senhor. Que o Senhor, com a tua bondade, com a sua bondade, possa vir na direção de cada um que está com esse coração proposto a receber a bênção do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo Salvador, do nosso Espírito Santo. Quero ler em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a revelação de Deus, obedecer a Deus, e então ela seja útil para todos esses ensinos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 33. Hino de número 33. Maravilhas divinas. Maravilhas divinas. Hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra,
seu forte braço que é tão compassivo, em nosso anseio ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Temos aqui alguns avisos para a igreja. Agradecemos a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Que Deus esteja abençoando os irmãos, as irmãs que estão fazendo aniversário nessa semana. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoie no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que Deus abençoe os aniversariantes dessa semana. Queremos também agradecer aos irmãos, às irmãs e a todas as pessoas, né? Porque Deus tem levantado irmãos e irmãs para nos ajudar a estar ajudando outras pessoas. E neste mês de maio e até hoje, nessa primeira quinzena aqui de junho, nós conseguimos distribuir 256 cestas básicas. Peço que os irmãos estejam orando pelos irmãos que estão nos ajudando a distribuir essas cestas, pela saúde deles e para que as pessoas vejam Jesus Cristo em nossas vidas e possamos glorificar a Deus por tantas coisas que Ele tem nos proporcionado, né? A alegria, a satisfação de estarmos chegando a algumas casas e levar uma roupa, levar um alimento. Mas isso tudo porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades em abundância e os irmãos, com sua generosidade, têm nos ajudado. Mas que juntos possamos estar intercedendo por essas famílias, para que todas venham a conhecer o Senhor Jesus, a depender dEle e a estar congregando numa igreja que prega a palavra do Senhor e serve ao Senhor. Eu quero aqui lembrar a nossa missão da Igreja Betel, a nossa visão de ser uma igreja contemporânea, fiel a Deus e fiel à Bíblia, e comprometida com a evangelização dos perdidos e praticando o amor uns aos outros. E a nossa missão é buscar a glória de Deus por meio da adoração, por meio da evangelização, por meio da comunhão,
por meio da ação social, por meio do crescimento de seus membros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Jesus, se tiverdes amor uns aos outros. Também coloquei nesta semana um devocional para estarmos lendo toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. De segunda a sábado, um capítulo. E então terminaremos de ler a carta de Paulo aos Gálatas. Um capítulo por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aqui no boletim, que foi postado agora, né? Nesta manhã, ali no IP Betel Comunica, está então a leitura de Gálatas como nosso devocional desta semana. Vamos adorar ao Senhor com louvores a Deus. Que você, mesmo onde você está, louve ao Senhor através de cânticos que a equipe de louvor trouxe para nos direcionar neste louvor ao Senhor. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e
Antes de passarmos para a mensagem de Deus, nesta semana, hoje termina a nossa semana de comemoração do aniversário de 22 anos da Igreja Betel, aqui de São José dos Campos. E nós somos gratos a Deus pelas vitórias, pelos cuidados, pelas dificuldades nessa caminhada. Eu não participei de todo o processo desses 22 anos, mas ouvi muito sobre este processo de organização. Na mensagem do boletim desta semana, o reverendo Célio fez um pequeno resumo ali dos 22 anos da organização. Em 1996, dezembro de 1996, a organização da congregação aqui, quando começou a funcionar numa edícula aqui neste lugar. E no dia 13 de junho de 1998, foi a cerimônia de organização da Igreja Presbiteriana Betel. E logo após a sua organização como igreja, iniciou-se a construção deste templo, que também foi muito rápido. 40 dias já estava pronto e a ser inaugurado. Nós somos gratos a Deus pelas vitórias e somos gratos a todos os servos de Deus que foram usados pelo Senhor a cada ano e neste ano aqui que completamos 22 anos. E que Deus continue a nos usar para os seus propósitos e para a sua glória como igreja local aqui neste bairro, aqui nesta cidade. Enquanto Deus nos permitir, que sejamos fiel a Ele, que sejamos fiel à palavra de Deus e que possamos cada vez ser uma igreja glorificando o nome de Deus e andando em santidade, desenvolvendo os nossos dons para o crescimento, para a edificação da igreja do Senhor. Nós, antes da mensagem, teremos uma pequena palavra do presidente do nosso presbitério. Ele dará uma palavra à igreja Betel pelo seu aniversário. O reverendo Lucas, ali pastor da igreja presbiteriana de Ubatuba, aqui do nosso presbitério, presidente do nosso presbitério. E após essa palavra do reverendo Lucas, nós vamos passar para a mensagem de Deus através do reverendo Robério de Azevedo, da igreja presbiteriana Betel, de Feira de Santana. Mais uma vez, somos gratos pela vida do reverendo Robério, que com alegria traz aqui a palavra do Senhor a nós. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar e depois passaremos para a palavra do reverendo Lucas e, após a palavra do reverendo Lucas, a mensagem através do reverendo Robério. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor Deus, tantos irmãos passaram por aqui que já estão na glória com o Senhor, ou estão em outro lugar. Somos gratos por estas vidas. Somos gratos porque o Senhor tem feito maravilhas através dessa igreja. Somos gratos porque os irmãos têm procurado servir-te com fidelidade, com zelo, com amor. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos a servir-te, Senhor Deus, com zelo, com temor, com amor,
cumprindo os teus propósitos enquanto o Senhor nos permitir. Mas com nossos olhos, a cada membro, jovem, criança, a cada um, Pai, que está começando ou que já tem uma experiência com o Senhor de caminhadas, nós possamos todos os dias estar com os nossos olhos firmemente no Senhor Jesus Cristo, para caminharmos, porque só então, permanecendo no Senhor Jesus Cristo, daremos fruto para a glória do Senhor. Que sejamos uma igreja que cresce, que sejamos uma igreja que te adora, que sejamos sal e luz neste mundo, neste bairro, nesta cidade. Usa-nos, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos como teus instrumentos para a tua glória. É em nome de Jesus, Pai. E peço pela mensagem, Senhor Deus, a tua palavra que será ensinada agora, que vá, Senhor Deus, aos corações, que cumpra, Senhor Deus, os teus propósitos e que encontre corações submissos à tua palavra, prontos a te obedecer. Espírito Santo de Deus, necessitamos do Senhor. Esteja com o reverendo Robério e que ele possa ser usado poderosamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nosso Salvador, o nosso suficiente Salvador, que oramos. Amém. Olá, Igreja Presbiteriana Betel. Aqui quem fala é o pastor Lucas, pastor da Igreja Presbiteriana de Ubatuba e presidente do Presbitério Médio Vale do Paraíba. Quero trazer minha palavra de gratidão a Deus pela vida dos irmãos que estão completando 22 anos de organização como igreja. Quero trazer um texto da palavra de Deus que está registrado no Salmo 103, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor tem derramado sobre a vida da amada igreja. O Senhor tem usado as suas vidas, trazendo da tua graça, da sua misericórdia, para que a igreja desenvolva dentro daquilo que o Senhor tem na sua palavra. E a Igreja Betel tem vivido isso por 22 anos. A minha palavra de gratidão a Deus pela vida de cada irmão que faz parte da Igreja Presbiteriana Betel. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a vida do reverendo Apio, que está à frente na direção da igreja, e de todo o conselho, e de cada irmão que está disposto a servir, amar e viver o Evangelho, pregar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue usando a vida de cada irmão, para que continue crescendo na graça de Deus, para continuar falando, vivendo o Evangelho, alcançando aquele que precisa dessa mensagem bendita e salvadora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, irmãos, graça e paz a todos. É uma grande alegria poder estar com vocês mais uma vez, em uma data tão especial para essa amada igreja, que está comemorando mais um aniversário, mais um ano de vida, 22 anos, uma igreja ainda jovem, mas que ainda tem muito a fazer para a glória de Jesus. E eu também quero agradecer ao conselho, a oportunidade que me deram de mais uma vez poder trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Meu muito obrigado. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Hebreus 2, 12 e 13. Nós vamos ler a partir do versículo 10, mas o foco da minha exposição será os versos 12 e 13. Serão os versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo:
A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Amém. A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. E agora mais uma vez nos colocamos, ó Pai, nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito conduza as nossas vidas. Que o teu Espírito nos dê o temor necessário, a tua santa e bendita palavra, para que possamos ouvi-la com muita atenção, mas acima de tudo, que venhamos a viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já estiveram em uma festa de casamento? Possivelmente a maioria de vocês que estão me ouvindo já foram em uma festa de casamento. E quando nós vamos para uma festa de casamento, qual é a nossa grande preocupação? Obviamente é como estará a noiva. Nós ficamos sempre preocupados a respeito disso. Como é que a noiva vai estar? Como é que a noiva vai aparecer? Ela estará estranha, a noiva estará bela, a noiva estará diferente, no bom ou no mau sentido. O fato é que, apesar de existirem o noivo, as testemunhas, os pais, a grande preocupação é como estará a noiva. E nas Escrituras Sagradas, sobretudo no Novo Testamento, nós encontramos essa mesma metáfora para retratar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Cristo é o noivo e a sua igreja é retratada como sendo a noiva do Cordeiro. Cristo noivo e a igreja a noiva. E nós sempre nos fazemos essa pergunta também. Como está a noiva do Cordeiro? Essa é uma preocupação nossa, nós que fomos incluídos nessa igreja gloriosa, que fazemos parte da noiva do Cordeiro, nós sempre nos fazemos essa pergunta. Como está a noiva do Cordeiro? Como está a igreja? Às vezes nós ficamos preocupados quando nós observamos o mundanismo, as divisões, a apostasia, a apatia espiritual dos nossos dias, o secularismo, a falta de firmeza doutrinária. E nós perguntamos como está a noiva. E acima de tudo, como estará a noiva quando o Senhor Jesus voltar? Como ela está hoje e como ela estará quando o Senhor Jesus voltar? E a resposta a essa pergunta, quando nós lemos textos como esse, é inequívoca. A noiva estará perfeita, a noiva estará bela, a noiva estará linda quando o Senhor Jesus voltar. E a certeza disso é que o próprio Senhor Jesus está cuidando da sua noiva, está cuidando da sua igreja, está cuidando do seu povo. Há um profundo relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. E é exatamente isso que os versículos 12 e 13 nos ensinam, esse profundo relacionamento espiritual entre Cristo e o seu povo. Mas antes de adentrarmos nos versos 12 e 13, vamos nos lembrar rapidamente de alguns dados contextuais importantes. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Hebreus, na verdade, é considerado um documento literário híbrido, porque ele começa como um tratado, desenvolve-se como um sermão e termina como uma carta. Nós não sabemos quem escreveu essa obra, mas nós sabemos por que ele escreveu. Essa Epístola aos Hebreus tem sido desde o início associada ao apóstolo Paulo, e outros nomes foram sugeridos, como Lucas, Apolo, Barnabé e tantos outros, mas o fato é que Orígenes, que viveu entre o segundo e terceiro século, já dizia que quem escreveu Hebreus só Deus sabe. Mas nós sabemos, embora não saibamos quem escreveu, nós sabemos por que ele escreveu. E basta nós analisarmos alguns dados contextuais da própria carta, do próprio documento. Então, por exemplo, nós sabemos no capítulo 10 que aqueles para quem o autor aos Hebreus escreveu estavam enfrentando grandes perseguições. Eles possivelmente eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, judeus helenistas, ou seja, eles não viviam em Israel, possivelmente comunidades cristãs fora de Israel,
Nós sabemos disso porque o autor dos Hebreus usa não o texto em hebraico, quando ele vai citar o Antigo Testamento, mas usa a Septuaginta, que era uma tradução antiga, a primeira tradução do texto hebraico, que foi traduzida aproximadamente, iniciada a partir do ano 300 ou 400 a.C. Então, o autor dos Hebreus, em suas citações, usa essa versão, o que parece indicar que os seus leitores, os leitores daquelas comunidades, não conheciam o texto hebraico. Então, eles estavam enfrentando grandes perseguições, nós vemos isso no capítulo 10, onde o autor dos Hebreus diz que muitos deles estavam perdendo seus bens, tendo seus bens espoliados, estavam enfrentando prisões pelo fato de serem cristãos. E muitos, em meio a esse sofrimento, estavam pensando em retroceder ao judaísmo. Outros, como o capítulo 6 parece indicar, já haviam retrocedido ao judaísmo. Até porque o judaísmo, dentro do Império Romano, tinha um grau maior de aceitação. Outra razão que o leva a escrever esse documento era a própria falta de crescimento espiritual daquelas comunidades. Ele vai falar isso no capítulo 5, do versículo 11 a 14, onde ele vai mostrar que, devido ao tempo, né, que eles haviam se convertido ao cristianismo, eles deviam ser mestres, eles deviam conhecer de forma aprofundada as verdades cristãs, mas eles, na verdade, ainda eram inexperientes na palavra da justiça. Eles eram crianças, não haviam crescido. A palavra grega que ele usa, eles ainda eram lerdos espiritualmente, no conhecimento da palavra de Deus. Eles não eram jovens na fé, mas não tinham crescido. Esse era um outro problema. Além disso, eles estavam enfrentando um processo, ao que tudo indica, de transição de liderança. Capítulo 13 parece indicar exatamente isso. Versículo 7, o autor dos Hebreus fala do passado: lembrai-vos dos vossos guias, no caso os líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E no versículo 17 ele usa o verbo no presente: obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então parece que nesse processo de perseguição eles tinham perdido muitos desses líderes, e agora há uma nova geração. E nesse processo de transição, o autor dos Hebreus diz que o mais importante era lembrar que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Que Cristo continuava ainda com o seu povo, apesar dessa mudança de liderança. Então, quando o autor dos Hebreus percebe todos esses problemas daquelas comunidades cristãs, ele então decide escrever esse documento, que, segundo o capítulo 13, versículo 22, o autor dos Hebreus diz que é uma palavra de exortação. O objetivo dele era exortar aquelas comunidades. E o que é que você faz quando você percebe uma igreja ou várias comunidades cristãs, igrejas, com uma série de problemas, com uma série de dificuldades? Bom, o autor dos Hebreus ele vai apelar para as Escrituras. Ele sabe que apenas as Escrituras interpretadas, ele vai interpretar as Escrituras dentro de uma perspectiva cristológica, Cristo como centro das Escrituras. Então, as Escrituras, os textos do Antigo Testamento, são a base de toda a sua argumentação, da sua estratégia retórica, que é trazer toda a autoridade para a palavra de Deus, na esperança de que os seus ouvintes atendam aquela palavra de exortação e que possam, obviamente, trilhar caminhos melhores. A forma do argumento da epístola é bastante interessante, porque ele vai expor e exortar. Então, é como se fosse dois fios condutores que seguem ao longo da epístola. A epístola começa com um pequeno prólogo, do capítulo 1, versículo 1 a 4, e o autor dos Hebreus, então, vai usar textos do Antigo Testamento, sobretudo os Salmos, para expor verdades fundamentais, mostrando, sobretudo, a superioridade de Cristo e da nova aliança, e, ao mesmo tempo, conclamando os ouvintes a ouvirem essas verdades e a perseverarem na fé cristã, a perseverarem no caminho de Cristo. Então, é basicamente essas informações contextuais que são importantes. Agora vamos para o texto que nós lemos, capítulo 2, olhe comigo rapidamente, versículos 12 e 13. Observe que no capítulo 1,
o autor aos Hebreus começa com um prólogo. No versículo 5 a 14, ele vai usar uma série de textos do Antigo Testamento, sobretudo os Salmos, para mostrar que o pai, então, se dirige ao filho, e o pai, então, fala a respeito do filho, e para o filho, e sobre o filho. E todos esses textos do versículo 5, do capítulo 1, versículo 5 a 14, é o que nós chamamos de uma catena de citações. O objetivo do autor aos Hebreus, então, era mostrar a grandeza da pessoa bendita de Cristo. Cristo era glorioso. Mas agora, no capítulo 2, ele então vai mostrar que esse mesmo Cristo glorioso, ele precisou se encarnar. E ele vai dizer isso no capítulo 2, no versículo 5 em diante, onde ele vai tratar a respeito da encarnação, da identificação de Cristo como um verdadeiro homem. E para isso ele vai citar o Salmo 8. Então, antes de Cristo realizar aquilo que está no Salmo 110, que é o salmo mais importante no argumento de Hebreus, que diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Cristo subiu aos céus, agora Deus começa essa obra gloriosa de colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Mas o autor dos Hebreus vai explicar que antes de que isso acontecesse, era fundamental que o Filho, então, se encarnasse, que se fizesse homem. E é exatamente isso que vai nos levar ao capítulo 2, versículo 10, onde vai mostrar que era preciso que Cristo, então, se encarnasse para conduzir muitos filhos à glória. Então, aqui, a partir do capítulo 2, versículo 10, até o versículo 13, o autor dos Hebreus vai mostrar essa profunda identificação de Cristo com o seu povo. Ele está dizendo, é verdade, Cristo está sentado à direita de Deus, tudo será colocado debaixo dos seus pés, mas hoje, nessa nossa realidade que nós vivemos, ainda essa realidade não ocorreu ainda, de forma plena, isso ainda vai ocorrer, embora esse seja o plano de Deus, ele está fazendo com que tudo seja colocado debaixo dos pés de Cristo, mas o grande plano de Deus hoje é exatamente fazer com que o seu povo possa ter um relacionamento profundo com esse que reina sobre todas as coisas. Então, a grande preocupação nos versículos 12 e 13 do autor foi mostrar, ou era mostrar, esse relacionamento entre Jesus e o seu povo. E agora eu quero chamar a sua atenção para esses versos, os versículos 12 e 13. Observe que nos versículos 12 e 13, o autor aos Hebreus ele está usando dois textos do Antigo Testamento. O primeiro é o Salmo 22, 22, no versículo 12, e o segundo texto é Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. Só que o autor aos Hebreus está colocando esses dois textos na boca de Cristo. Eu quero que você observe isso comigo. Ele diz assim, versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo. Então, o autor dos Hebreus coloca nos lábios de Cristo, ele mostra que existe esse relacionamento profundo entre Cristo e o Pai. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 5 a 14, o Pai fala a respeito do Filho e sobre o Filho. Mas agora, no versículo 12 do capítulo 2 e versículo 13, o Filho responde ao Pai, o Filho interage com o Pai. Então, o autor dos Hebreus está mostrando aqui que existe um profundo diálogo pelas próprias Escrituras, onde o Pai fala a respeito do Filho, para o Filho e sobre o Filho, e o Filho, então, agora responde ao Pai. E o que é que o Filho, então, diz ao Pai? O Filho vai dizer que não se envergonha de chamar o seu povo de irmãos, e então vai explicar o porquê. Então, aqui nos versículos 12 e 13, o autor dos Hebreus está mostrando esse profundo relacionamento espiritual entre Cristo e o seu povo. E é isso que eu quero meditar com os irmãos nesse momento. O relacionamento espiritual de Cristo e seu povo. O profundo relacionamento espiritual, a profunda comunhão espiritual de Cristo com o seu povo. Então, esse é o tema daquilo que eu vou expor nessa noite.
a comunhão espiritual entre Cristo e o seu povo. Há pelo menos 3 ideias que o autor dos Hebreus nos ensina aqui. A primeira é a sua proclamação espiritual. Diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome. Cristo é aquele que comunica, que proclama a palavra do Pai ao seu povo. A segunda ideia, ainda no versículo 12, a sua presença espiritual, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, Cristo no meio do seu povo, ou seja, essa presença espiritual de Cristo no meio do seu povo. E em terceiro lugar, no versículo 13, quando ele cita Isaías, essa liderança espiritual de Cristo, quando diz assim: eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então Cristo aparece aqui como alguém que está liderando, que está à frente do seu povo que segue atrás. Então são 3 ideias fundamentais que eu quero meditar com os irmãos nesse momento. Deixe-me repetir o tema e também os tópicos que nós vamos abordar. A comunhão espiritual de Cristo com o seu povo. Primeiro, a sua proclamação espiritual, versículo 12, a parte A. Segundo, a sua presença espiritual, versículo 12, a parte B. E em terceiro lugar, a sua liderança espiritual, versículo 13, a parte A e B. Então vamos analisar em primeiro lugar a sua proclamação espiritual. Quando nós lemos esse texto, o versículo 12, o que é que nós percebemos nesse versículo? A primeira coisa que nós percebemos é algo que nós muitas vezes esquecemos de perceber. Deixa-me explicar melhor para você. Há muitos textos ou momentos nas Escrituras onde o povo de Deus é instado a proclamar o seu amor por Jesus. Onde nós somos levados a expressar com os nossos lábios. Nós vemos muito o apóstolo Paulo fazendo isso, expressar aquele amor pelo que Cristo havia feito em sua vida, o seu desejo de estar perto de Cristo. Mas aqui nesse texto nós vemos um outro lado dessa moeda. Nós vemos também, em outros textos das Escrituras, o próprio desejo de Cristo de estar perto do seu povo. Isso é maravilhoso. Nós vemos, por exemplo, isso lá em João capítulo 17, quando Jesus ora na oração sacerdotal, dizendo que ele quer estar perto do seu povo. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Cristo dizendo que não se envergonha de chamar o seu povo de irmãos. E por quê? Em primeiro lugar, Jesus vai dizer: a meus irmãos declararei o teu nome, porque Jesus é aquele que declarou ou que fez com que o nome do Pai fosse conhecido pelo seu povo. Na verdade, o autor dos Hebreus está aqui citando o Salmo 22, versículo 22. E qual a importância do Salmo 22, versículo 22, da forma como ele está sendo citado aqui? Então, para que nós possamos entender a profundidade do argumento do autor, nós temos que rapidamente dar uma olhada no Salmo 22, para que você possa entender o que é que ele está fazendo aqui. Ele está colocando um versículo desse Salmo nos lábios de Cristo e aplicando para nós hoje, como se Jesus estivesse falando para a sua igreja, para o seu povo hoje. Eu convido você rapidamente a abrir sua Bíblia no Salmo 22, e você vai entender rapidamente o que o autor dos Hebreus está querendo nos ensinar. Observe que o Salmo 22 é um salmo muito conhecido em todo o Novo Testamento, mas é conhecido muito mais pelo versículo 1, que nos faz lembrar uma das últimas palavras do Senhor Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então o salmo é um salmo de lamento, e o salmo vai mostrar o sofrimento de Davi, o lamento de Davi, por se sentir completamente abandonado. E do versículo 1 até o versículo 21, Davi vai expressar esse lamento, a sua tristeza. Mas no versículo 22 há uma mudança no salmo.
Aquela pessoa que vem lamentando é aquela que no versículo 22 vai dizer o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aquele Davi sofredor, que lamenta diante de Deus por se sentir abandonado, no versículo 22, de repente, há uma mudança no tom do salmo, e ele começa então a louvar, a exaltar, a ser grato a Deus, a ter uma atitude diferente, uma atitude de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Uma grande mudança ocorre no Salmo 22. Então o autor aos Hebreus, e esse Salmo 22 sempre foi interpretado de forma tipológica. Deixa-me explicar rapidamente o que é que significa isso. Tipologia é nada mais, nada menos, não tenha medo de nomes difíceis, tá bom? A tipologia é algo muito simples, isso significa que Deus fez com que a história de Davi tivesse profunda correspondência com a própria história de Cristo, de forma que Davi é o tipo e Jesus é o antítipo. Da mesma forma como aquelas realidades do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, todas aquelas realidades, elas eram sombras de uma realidade maior que seria trazida pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então o autor aos Hebreus está usando exatamente essa natureza tipológica das Escrituras para mostrar como a vida de Davi tinha profundas semelhanças com a vida de Cristo. Obviamente o sofrimento do Senhor Jesus na cruz não pode ser comparado ao sofrimento de Davi. O abandono de Jesus na cruz não pode ser comparado ao abandono de Davi, o momento onde ele se sente abandonado, perseguido, cercado pelos seus inimigos. Não, Jesus experimenta a própria ira de Deus na cruz do Calvário. Mas agora o autor aos Hebreus está dizendo que aquele mesmo Jesus que diz: Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo Jesus que experimenta a ira de Deus e que vive, que experimenta de forma semelhante ou correspondente àquilo que Davi sofreu, embora muito mais intensa, muito mais amplificada, esse mesmo Salvador é aquele que no versículo 22 vai fazer de forma muito mais gloriosa o que Davi fez. Ele vai dizer assim: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, ao aplicar essas palavras para o Senhor Jesus, colocar esse salmo na boca de Cristo, o autor aos Hebreus está dizendo que o Cristo sofredor, aquele que experimenta a cruz do Calvário, é aquele também que através dessa obra se aproxima do seu povo. É aquele então que declara o nome do Pai ao seu povo: a meus irmãos declararei o teu nome. Se por um lado o Pai fala e se dirige ao Filho, o Filho agora está se dirigindo ao Pai. Esse é um argumento glorioso que o autor aos Hebreus faz. O próprio Jesus então agora se dirige ao Pai e está dizendo: Pai, esse aqui é o meu povo. Aos meus irmãos eu declararei o teu nome. E aqui o autor aos Hebreus faz uma coisa muito interessante, porque tanto o texto hebraico como a Septuaginta, eles traduzem, usam essa palavra declarar, literalmente é dizer. Mas o autor aos Hebreus faz uma pequena interpretação, tradução interpretativa, onde ele vai usar não a palavra dizer, declarar, no sentido de falar alguma coisa para outra pessoa, mas a palavra que ele usa na língua grega tem o significado de proclamar. Então ele está dizendo que Jesus é aquele que proclama o nome do Pai ao seu povo. O relacionamento espiritual entre Jesus e o seu povo começa no momento quando Jesus, pela pregação do Evangelho, salva um coração, o coração de um pecador. Quando Jesus então faz com que esse pecador conheça o Pai. É Jesus que faz isso. Jesus não apenas comprou um povo para si, ele não apenas antes da fundação do mundo, o Pai, não apenas antes da fundação do mundo, o Pai escolheu um povo, mas Jesus então morre por esse povo na cruz do Calvário, e agora ele está dizendo de forma muito clara que ele é aquele que declara o nome do Pai a esse povo, ele é aquele que proclama o nome do Pai ao seu povo. Ele fez isso no Antigo Testamento, porque Pedro vai dizer que aqueles profetas do Antigo Testamento falaram através do Espírito de Cristo. Ele fez isso quando ele veio, quando ele disse: eu não perdi nenhuma das ovelhas que o meu Pai me deu, nenhuma.
E Ele faz isso hoje, mesmo de forma glorificada, através da pregação da palavra. Cristo continua falando ao seu povo, chamando aqueles que estão perdidos e convertendo o coração deles, mas também sustentando aqueles que já são convertidos. Cristo é aquele que proclama a palavra do Pai ao seu povo. Isso é algo maravilhoso. Cristo está dizendo: sou eu que anuncio a palavra do Pai ao meu povo. É Cristo que é esse glorioso profeta. É por isso que o autor dos Hebreus vai dizer exatamente isso no início da sua obra, que Deus Pai falou de várias formas, de muitas maneiras no Antigo Testamento, mas agora na Nova Aliança Ele nos fala pelo Filho. É pelo Filho. Cristo fala pelo Filho. De tal forma que esse argumento dessa voz de Deus é muito importante na Epístola aos Hebreus. Não apenas o Filho fala ao coração do seu povo, nesse momento onde ele converte o coração de pecadores, mas também ele fala ao longo da nossa caminhada cristã. É por isso que no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 7, abra sua Bíblia: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 12 do capítulo 3, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então Cristo continua falando, mediante o Espírito, pelas Escrituras, Ele continua falando ao seu povo hoje. Capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva. Mas Cristo continua falando hoje ao seu povo, como? Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 12, no versículo 25, o autor dos Hebreus vai nos explicar como Jesus continua falando ao seu povo. Observe que aqui ele coloca os verbos no presente. Tende cuidado, Hebreus 12, 25. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então ele vai dizer que hoje, ainda hoje, há uma voz celestial, a voz de Cristo, que está advertindo o seu povo, hoje. E como é que ele faz isso? Capítulo 13, versículo 7, o autor dos Hebreus diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Pela pregação da palavra, Cristo continua falando ao seu povo. Portanto, há um profundo relacionamento espiritual de Cristo e seu povo. E quando é que começa? Na nossa conversão. Todas as vezes que nós estamos pregando para um pecador, e várias vezes nós fazemos isso, anunciamos o Evangelho para alguém, não haverá nenhuma mudança, a menos que o Senhor Jesus produza essa mudança no coração de um pecador. Essa é a obra que nós chamamos a chamada eficaz do Espírito Santo. A voz dentro da voz, ou seja, na voz da pregação ou do anúncio do Evangelho, existe uma voz gloriosa do Espírito que chama um pecador. Mas o autor dos Hebreus vai nos mostrando aqui que não apenas no início da vida cristã nós ouvimos a voz de Cristo, mas essa voz, ela é ouvida sempre, porque Cristo está sempre proclamando o nome do Pai ao seu povo. Sempre. E o mais importante é ouvir essa voz. Há um profundo relacionamento espiritual entre Cristo e o seu povo, porque Cristo nunca deixa de falar ao seu povo. Nunca. Nunca. Ele está sempre pela palavra. Quando ela é pregada com fidelidade, ele está anunciando, Cristo está falando. E é por isso que a igreja sempre precisa ter cuidado
para não querer ouvir nada mais, nada menos do que a voz límpida das Escrituras Sagradas, a voz de Cristo. Mas, em segundo lugar, observe que o autor dos Hebreus também diz o seguinte, no versículo 12: a meus irmãos declararei, ou proclamarei o teu nome. É isso que Cristo está dizendo ao Pai. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso é maravilhoso. Agora ele vai falar, não apenas, primeiro ele falou dessa proclamação espiritual de Cristo, mas agora ele fala dessa presença espiritual de Cristo no meio do seu povo. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Uma das coisas que o Senhor Jesus está dizendo é que quando o seu povo está reunido para louvar e exaltar ao Pai, ou louvar e exaltar a Deus, Cristo está no meio do seu povo, no meio da congregação. Que imagem gloriosa, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos aqui na terra adorando e Deus está lá de cima dizendo, ok, eu gostei, isso foi bom, eu estou recebendo essa adoração. Mas a visão bíblica é muito mais profunda. A visão bíblica não é que Deus está observando o nosso culto. A visão bíblica é que o Pai, o Filho e o Espírito estão participando do nosso culto. Quando a palavra está sendo pregada, Cristo está anunciando, mediante o Espírito, essa palavra ao seu povo. Quando nós oramos, nós nem sabemos orar, como Paulo diz, de forma apropriada, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos cantando, talvez nós não percebamos, mas o nosso louvor chega à presença de Deus, porque Jesus está conosco no meio da congregação. Ele está cantando conosco. Vocês percebem, o nosso culto jamais chegaria ao Pai. Nós jamais chegaríamos à presença de Deus sem que Cristo estivesse no meio do seu povo. E essa presença espiritual que faz toda a diferença, Cristo está no meio do seu povo, no meio da congregação. Há um profundo relacionamento de Cristo com o seu povo. Ele nunca está à parte, ele nunca está distante, ele nunca deve ser visto como alguém que está lá no céu e nós estamos vivendo aqui na terra. Não, Cristo está no meio do seu povo. Cristo está perto do seu povo, ele está conosco sempre. Quando nós estamos em casa, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos muitas vezes sozinhos em nosso carro, Cristo está sempre conosco, porque esse é um relacionamento espiritual, profundo, glorioso, e Ele está dizendo isso. Ele não apenas está dizendo, Pai, esses são meus irmãos e eu vou ensiná-los, mas Ele está dizendo, esses são os meus irmãos e eu vou estar com eles sempre. O relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo não tem a ver apenas com o fato de que Ele fala ao seu povo, mas tem a ver com o fato também que Ele está em nosso meio. A sua presença está em nosso meio. E é isso que a igreja nunca deve esquecer. Não apenas Cristo está anunciando, falando ao seu povo, mas Ele está presente. Sempre. Os seus olhos, como Ele escreve naquelas cartas de Apocalipse, eu conheço, eu sei, eu vejo, eu observo. Mas em terceiro lugar, o autor dos Hebreus não apenas fala dessa presença, em primeiro lugar, ele fala dessa proclamação espiritual, em segundo lugar, dessa presença espiritual de Jesus no meio do seu povo. Mas em terceiro lugar, no versículo 13, observe comigo, ele fala a respeito dessa liderança espiritual de Cristo. E aqui o autor dos Hebreus vai usar um outro texto, ele vai usar o texto de Isaías, capítulo 8, versículos 16 e 17. Isaías, capítulo 8, versículos 16 e 17. Eu quero ler rapidamente Isaías 8, 16 e 17, para que você entenda mais uma vez o que é que o autor dos Hebreus está fazendo. Ele usa tão ricamente as Escrituras, meus irmãos, que é por isso que eu entendo
quando ele diz que aqueles leitores, ou aqueles irmãos, para quem ele está escrevendo, eram meio lerdos de compreender. E às vezes a Bíblia é tão rica, tão maravilhosa, e nós que perdemos esse privilégio de crescer nela, vamos nos tornando de fato lerdos para compreender verdades tão profundas. Então deixe-me explicar rapidamente. Isaías capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita o monte Sião. Então deixe-me explicar rapidamente esse texto aqui. Israel, a nação de Israel, no caso Judá, está enfrentando uma terrível crise aqui, Judá, uma terrível crise, que é uma colisão liderada pela Síria, que estava ameaçando atacar Israel. Desculpa, irmãos, Israel é o reino do norte, aqui é Judá, o reino do sul, Judá. Então essa coalizão liderada pela Síria está ameaçando atacar Judá. E o povo, nesse momento, quando se sente ameaçado, o que é que eles fazem? Eles se voltam para a Síria. Eles vão buscar a ajuda da Síria. Em vez de se voltar para Deus, de clamar ao Senhor, em vez da nação se voltar para Deus naquele momento caótico, de guerra, perigoso para a nação, eles se voltam para a Síria. E é no meio desse momento desesperado que o profeta Isaías vai dizer assim: não, mas eu espero pelo Senhor. Eu e os meus filhos, nós vamos esperar pelo Senhor. Nós não vamos esperar pelos assírios, nós não vamos colocar a nossa força, a nossa confiança em homens. Nós vamos esperar e nós vamos confiar no Senhor. Eu esperarei pelo Senhor. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, e ele estava falando possivelmente dos seus próprios filhos. Nós, a minha casa, nós vamos aguardar e esperar pelo Senhor. E mais uma vez, vamos voltar lá para Hebreus, o autor dos Hebreus está usando essa forma tipológica de interpretar as Escrituras, e está mostrando que da mesma forma que naquele contexto Isaías confia em Deus e não nos homens, de alguma forma ele está liderando a sua família, a sua casa, e dizendo: eu e a minha casa nós vamos esperar no Senhor. Aqui ele está colocando essas palavras nos lábios de Jesus, e Jesus então está dizendo: eu porei nele a minha confiança. De alguma forma, Jesus está assumindo a liderança espiritual do seu povo. E naquele momento onde aquelas comunidades cristãs, para quem o autor está escrevendo, estavam amedrontadas, com o perigo, com a morte, estavam enfraquecidos, talvez meio sem esperança, o autor dos Hebreus mostra que Cristo é aquele que se coloca à frente do seu povo e diz: Pai, eu confio no Senhor por eles. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Esse é o meu povo, Pai. Essa é a minha casa. Eu vou liderá-los. Eu vou conduzi-los. Eu vou exercer essa liderança espiritual sobre eles. O autor dos Hebreus está mostrando essa gloriosa liderança espiritual de Cristo. Ele não apenas é aquele que fala a palavra do Pai ao seu povo e proclama, ele não apenas é aquele que está no meio da congregação, mas é aquele que lidera o seu povo, que está à frente do seu povo. É aquele que confia. E a confiança dele é a nossa segurança. Eu porei nele a minha confiança, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus é aquele que nos lidera. E essa imagem é muito bela, é muito rica teologicamente. Porque isso, obviamente, vai desembocar no capítulo 11, quando o autor dos Hebreus conclama aquelas comunidades a viverem pela fé. E fé é exatamente isso. É crer nessas realidades espirituais mais profundas. E essa realidade é: Cristo conduz sempre o seu povo. Cristo conduz a sua igreja.
Às vezes nós podemos, muitas vezes, fraquejar um pouco. Ou podemos ficar preocupados com a igreja. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós observamos o relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo, quando nós nos lembramos que é Cristo que não apenas comprou o seu povo, mas Ele é aquele que lidera o seu povo, isso traz paz e tranquilidade em nosso coração. Há um profundo relacionamento de Cristo com o seu povo. E se você é um cristão verdadeiro, está me ouvindo. Há um profundo relacionamento de Cristo e você. E você nunca deve esquecer de ouvir as palavras de Cristo, de confiar nessa obra gloriosa, sacerdotal, onde Ele nos conduz constantemente ao Pai, mas também nessa obra real, onde Ele está sempre liderando a sua igreja, o seu povo e a nossa vida. Ele está nos conduzindo. Há uma história interessante a respeito do czar da Rússia, Nicolau II. Eu quero compartilhar com os irmãos essa ilustração e depois fazer algumas aplicações finais. Nessa história, o Nicolau II, ele tinha um amigo, e esse amigo tinha um filho, e Nicolau, então, conseguiu um bom emprego para o filho desse amigo. Ele foi trabalhar no exército, e ele era responsável por cuidar de toda a parte de inventário, de compra de equipamentos. E aquele jovem começou a beber e a gastar com o jogo e a perder dinheiro, e começou a usar o próprio dinheiro do exército. E ele havia gastado muito dinheiro do exército, do próprio exército. Ele era responsável por todos aqueles recursos de compra. E um dia ele se embriagou, entrou no seu quarto. Ele estava desesperado, sabia que seria morto, fuzilado, e escreveu uma carta para Nicolau, para o seu pai, para Nicolau, pedindo perdão. E no final daquela carta ele escreveu uma indagação. Um grande débito, quem poderá pagar? Um grande débito, quem poderá pagar? E a história nos conta que Nicolau tinha um hábito, muitas vezes, de visitar as suas tropas, às vezes até de forma meio disfarçada. E ele, então, lembrou daquele jovem à noite e foi visitá-lo. E chegou no quarto daquele jovem, a porta estava entreaberta, Nicolau entrou, observou aquele jovem que havia adormecido, havia feito aquela carta de suicídio, mas havia adormecido. E Nicolau, então, viu o estado deplorável dele, leu a carta onde ele confessava todos os seus crimes. E Nicolau ficou indignado com a atitude daquele jovem, mas ao mesmo tempo teve compaixão e misericórdia dele e respondeu aquela pergunta: um grande débito, quem pode pagar? E ele escreveu ali, o imperador, czar russo: eu, Nicolau, eu posso pagar. E aquele jovem, quando acordou, obviamente Nicolau foi embora, e quando aquele jovem acordou e viu aquele documento, e viu a assinatura, ele sabia e conhecia a assinatura do imperador, o seu coração se encheu de grande alegria, porque ele havia sido perdoado. Ele então começou uma nova vida, com novas atitudes e com novos hábitos. Na nossa vida cristã também, nós poderíamos dizer, como aquele jovem, um grande débito, quem poderia pagar por nós? Antes de conhecermos o Evangelho, antes de você fazer parte dessa igreja que você faz hoje, você era um grande devedor, você era um pecador, você estava distante dos caminhos do Senhor. Mas um dia Deus teve misericórdia e enviou o seu Filho, e Ele pagou esse débito por você, Ele comprou você. E agora você faz parte dessa mais gloriosa organização que existe na terra, a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Você faz parte disso, porque Ele pagou esse débito. E agora o Senhor Jesus, com a sua palavra, guia você, alimenta você. A presença dEle, não apenas nos cultos, mas sempre na nossa
vida. Essa presença conduz você, traz segurança a você. Essa liderança espiritual mostra que Jesus está sempre conduzindo a sua vida e a minha vida e a vida da igreja através da providência do Senhor. Ele sempre está fazendo isso. E nós precisamos aprender a responder a esse amor gracioso de Jesus por nós, fazendo alguma coisa. A nossa vida cristã, eu sempre digo, ela precisa ser uma resposta de amor a tudo que o Senhor fez por nós. Se a nossa vida for uma resposta de amor a essa obra gloriosa, tudo seria mais fácil na vida da igreja. Nós estamos vivendo momentos onde as pessoas, para elas, tudo é uma questão de dignidade. Mas quem sou eu para fazer algo tão pequeno na igreja? As pessoas querem coisas grandes. E às vezes nós nos esquecemos daquilo que aquele centurião diz ao Senhor Jesus, quando Jesus diz que vai até a sua casa, ele diz: Senhor, quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? Eu não sou digno. Quem somos nós para frequentarmos a igreja? Quem somos nós para participarmos de um culto? Quem éramos nós para termos o privilégio de ouvir coisas tão profundas a respeito dessa obra gloriosa de Cristo, de experimentar essa obra? Quem somos nós? Quem somos nós até para varrermos o chão de uma igreja? Para limparmos, para trabalharmos, para pregarmos? Quem somos nós para termos o privilégio de levar o Evangelho? Nós éramos grandes devedores. Mas o Senhor não apenas pagou o nosso débito, Ele nos incluiu e nos faz parte, e nos fez fazer parte da noiva do Cordeiro. E nada mais vai nos separar desse amor. E hoje, nesses 22 anos de vocês, é muito importante que vocês, como igreja, façam hoje, não apenas liderança, pastores, presbíteros, diáconos, família, crianças, jovens, adolescentes, façam um check-up espiritual. É muito importante isso na nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? Não há dúvidas do que Jesus fez por nós. Mas será que de fato nós temos sido conduzidos pela palavra de Cristo? Será que de fato a presença de Cristo tem causado impacto em nossa vida, em nossos lares, em nossa vida prática, em nossas decisões? Será que de fato nós estamos nos submetendo ao nosso Rei, aquele que nos governa? Nós temos que fazer essa avaliação profunda, como nós estamos vivendo. E às vezes fazer esses check-ups espirituais, isso é tão incômodo como os check-ups que nós fazemos, físico. Primeiro, nós muitas vezes não queremos fazer nenhum check-up. Nós achamos que estamos muito bem. Para que check-up? Para que eu vou ao médico? Eu não estou sentindo nada. Mas hoje, nós precisamos, e sobretudo vocês, olharem à luz desse texto e dizer assim: será que de fato nós temos seguido de perto a palavra de Cristo? Será que nós temos ouvido atentamente os sermões, o ensino da palavra, as instruções? Ou nós temos seguido o nosso próprio coração? Será que de fato nós temos sido impactados pela presença de Cristo quando nós vamos adorar, quando nós nos reunimos no culto público? Será que realmente a presença de Cristo causa um impacto em nós que nos leva a ter uma vida de mais oração, de jejum, de meditação na palavra do Senhor, de mais obediência? É preciso fazer esse check-up. Às vezes é incômodo, mas nós precisamos nos aproximar do nosso profeta, sacerdote e rei, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais uma igreja se aproxima de Cristo, ela então começa a detectar de fato o seu real estado, como vocês estão. E às vezes quando nós vamos ao médico, nós achamos que estamos bem. Eu não tenho nada, doutor, eu estou ótimo, não tenho nenhum problema. Mas quando nós chegamos,
E ele então começa a nos examinar. Nós sempre vamos descobrir alguma coisa. E às vezes quando a igreja se aproxima de perto, quando a liderança se aproxima de forma mais profunda de Cristo e sua palavra, nós sempre vamos descobrindo que há muita coisa que nós precisamos melhorar. E nós precisamos nos ataviar melhor para o nosso encontro com Cristo. A grande pergunta, eu quero concluir fazendo essa pergunta: como estará a noiva? Como vocês estarão? Vocês fazem parte da noiva do Cordeiro, são uma pequena noivinha de Cristo. Como a igreja presbiteriana Betel, de São José dos Campos, estará? Como você, meu irmão, estará nesse encontro, quando você chegar diante de Cristo? Como estará a noiva? Não há a menor dúvida que os crentes verdadeiros, a verdadeira igreja, que nem sempre tem a ver com a quantidade de membros que ela possui, mas aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, a igreja de Cristo, ela estará bela. Naquele dia, quando o noivo voltar, a sua noiva estará ataviada. Mas eu quero chamar a sua atenção porque naquele dia esse casamento será diferente. Geralmente os casamentos humanos, os nossos olhos estão sempre voltados para a noiva. Mas quando o Senhor Jesus voltar, os nossos olhos não estarão voltados para a noiva, os nossos olhos estarão voltados para o noivo, para a glória do noivo, para a beleza do noivo, para a santidade do noivo. Os nossos corações estarão cheios de gratidão pelo noivo. Há uma história que eu vi a respeito de um homem que era cego, mas ele conseguiu fazer uma cirurgia e ele voltou a ver. Ele era noivo. E aquele homem pediu ao médico e à sua noiva, que não queria ver a sua noiva, a não ser no dia do casamento. Quando fosse no dia do casamento, ele ia tirar aquelas ataduras para que ele pudesse finalmente ver a sua noiva. Ele era noivo, era cego, nunca tinha visto ela, de fato. E naquele dia, finalmente, a noiva entrou. E os seus amigos tiraram aquelas ataduras. E pela primeira vez, aquele noivo viu a sua noiva. Sabe o que ele disse? Eu sabia que você era bela, mas você é muito mais bela do que eu imaginava. Esse será também o dia quando vocês se encontrarem com Cristo. Veja, hoje nós cremos que Jesus é nosso profeta, sacerdote e rei, e Ele é maravilhoso. Ele está conosco, e Ele é a diferença e a razão da nossa vida, tanto pessoal como a vida de uma igreja. Cristo é a razão de nós nos reunirmos e existirmos. Mas um dia, quando vocês, que fazem parte dessa igreja, se encontrarem com Cristo, em glória, vocês vão dizer: Ele é muito mais belo, Ele é muito mais glorioso do que eu imaginava. Eu sabia que o meu Salvador era glorioso, mas Ele é muito mais glorioso do que eu tinha imaginado. Essa será a nossa expectativa. E enquanto nós aguardamos esse dia glorioso desse encontro, meus irmãos, nós temos que hoje aprendermos a cada dia a ouvirmos a palavra de Cristo, a nunca esquecermos da sua gloriosa presença sacerdotal e que traz comunhão verdadeira no nosso meio. E sempre nos lembrarmos que nós estamos sendo liderados por Cristo. Nós nunca devemos esquecer, líderes, pastores, presbíteros dessa igreja, não esqueçam, vocês estão liderando esse povo em nome do Supremo Pastor. Ovelhas, escutem esses homens como se estivessem ouvindo a Cristo. Sempre que eles pregarem com fidelidade a palavra do Senhor, vocês devem ouvir. Até que um dia vocês cheguem em glória. E naquele dia vocês vão ver a própria voz do Senhor Jesus.
vocês vão experimentar a presença real dele, não apenas espiritual. E vocês vão ser liderados por ele eternamente. Maranata, que ele venha. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Bendito seja o Senhor e a tua palavra, que é santa e gloriosa. E agora, ó Pai, que o teu bondoso Espírito possa continuar abençoando essa igreja. Que eles jamais se esqueçam de fazer parte de uma igreja. É algo muito mais profundo do que fazer parte de uma instituição. Fazer parte de uma igreja verdadeiramente é estar em um relacionamento profundo e espiritual com Cristo. Nós louvamos o teu nome, porque um dia o Senhor começou essa obra nessa igreja, há 22 anos atrás. E o Senhor tem conduzido esse trabalho. Porque a tua igreja, o teu povo, em meio às inúmeras lutas e dificuldades, o Senhor tem liderado esse rebanho. E que o Senhor continue abençoando-os, guardando-os e livrando-os de todo o mal. Te peço pelos pastores, presbíteros, diáconos e cada família. Guarda-os em teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.